Romanos capítulo 10 é o capítulo da leitura de hoje. Romanos capítulo 10 mostra o grande amor de Deus pela humanidade. Lendo Romanos capítulo 10, vamos perceber que Deus não é egoísta. Muito pelo contrário, Deus tornou a salvação tão simples que basta invocar o nome de Jesus. Então, isso desmorona toda a ilusão dos judeus de que são necessários ritos complexos, várias atividades que trazem mérito próprio para se achar a salvação. Aqui em Romanos, no capítulo 10, nós veremos que a salvação ela é muito simples. Então vamos começar aqui a leitura de Romanos 10. O versículo 1 até o versículo 4, que nós vamos ler, mostra o zelo sem entendimento. Então esse é o ponto 1 da leitura de hoje. Os judeus, eles tinham muita vontade de agradar a Deus, mas eles entendiam que a justiça de Deus estava na sua lei, nos seus rituais, e eles não conseguiam entender a verdade, que o fim da lei é Cristo. A lei de Moisés não é um fim em si mesma. A lei não veio para tirar o pecado. A lei de Moisés veio de maneira provisória, para apontar para eles que eles não deveriam praticar aqueles comportamentos previstos na lei, até que Cristo viesse. Quando Cristo veio, a lei ela cumpriu o seu papel. Então os judeus agora devem aceitar a Jesus, porque Jesus consegue purificar definitivamente dos pecados. A lei não justifica dos pecados, ela mostra os pecados. E depois que a pessoa viu o pecado e ela errou, precisava-se de sacrifício de animais para que houvesse o perdão dos pecados. Então vamos ler aqui, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então no verso 1, Paulo está dizendo assim, irmãos, eu tenho um desejo, e o bom desejo do meu coração e a oração a Deus, que é a oração que eu faço por Israel, é para a sua salvação. Então Paulo fala, eu quero ver os meus irmãos israelitas sendo salvos, eu quero isso. Agora o versículo 2, por que eu quero isso? Eu lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus. Eu confirmo que os israelitas realmente têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Está faltando entendimento para os israelitas. Versículo 3, por quê? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é muito simples. Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade. O sangue de Jesus foi derramado de uma única vez. Sendo o sangue do próprio Filho de Deus, todo aquele que aceita Jesus recebe a justificação dos pecados. Nós já lemos isso em Romanos no capítulo 5. Voltando aqui para Romanos no capítulo 5, nós vemos no versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo explicou isso no capítulo 5. Nós estamos justificados dos nossos pecados pela fé em Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus.
E quando estamos justificados pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então, ele fala no verso 2: por meio de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos esperando a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus é todos entrarmos para o céu. Estamos esperando, aguardando, estarmos na glória com Deus. Voltando para Romanos 10, ele está falando dos israelitas. Eles não entendem a justiça de Deus em Cristo e eles ficam procurando estabelecer a sua própria justiça. Nós lemos ontem que a soberania para estabelecer o critério de justiça é de Deus. Nós lemos ontem em Romanos 9 que o povo judeu busca a sua justiça dizendo que são descendentes de Abraão. Que Abraão fez um pacto com Deus pela circuncisão. Circuncisão é recortar o prepúcio, a pele do órgão genital masculino do menino que nasce no 8º dia. Então, no 8º dia de nascimento, se faz a circuncisão. Esse foi um pacto que Deus fez com Abraão. E depois eles dizem, e também devemos obedecer à lei de Moisés. Nós já lemos em Romanos, no capítulo 7, explicando que a lei de Moisés não tira pecado, ela só mostra o pecado. Então aqui, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo vem explicando que a lei de Moisés, ela era provisória. Ela veio antes de Cristo para que o povo de Israel pudesse, em obedecendo à lei, ter um pacto, um relacionamento com Deus, até a chegada de Cristo. Pela lei, eles tinham que cumprir aquelas leis e quando eles pecavam, eles faziam sacrifício com animais. Depois que Cristo veio, Cristo, ele cumpriu a lei. Todo aquele que aceita Jesus recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo é o selo, é a marca de que aquela pessoa está com Deus. Nós lemos isso em Romanos, no capítulo 8. Vamos voltar aqui para Romanos, capítulo 8. E aqui no capítulo 8, nós vemos no versículo 15 que depois que aceitamos a Jesus, vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Quando aceitamos a Jesus, não temos mais escravidão, temos o espírito de adoção de filhos, e podemos chamar Deus de Abba Pai, que significa paizinho ou papaizinho. Aí o versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo entra naquele que recebe a Jesus e passa a morar nele. E confirma com o Espírito dele, o Espírito em letra minúscula do verso 16 aqui, é o Espírito do homem, o Espírito do ser humano, que ele é filho de Deus. Então, quando você recebe Jesus, você se conectou novamente com Deus. O fim da lei, portanto, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A ilusão do povo israelita é que a circuncisão e a lei é que os justifica. E o zelo que eles têm, essa primeira parte, o zelo sem entendimento. Eles têm zelo, querendo alcançar a Deus, sem entenderem que o fim da lei é Cristo e que a justiça de Deus vem por meio de Cristo. Agora vamos para a segunda parte da leitura. Vamos ler do versículo 5
até o versículo 10. Essa segunda parte mostra que a justiça de Deus consiste em aceitar a Jesus. Vamos ver aqui. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então aqui ele está explicando como que é a justiça pela lei de Moisés. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Não pergunte quem é que vai subir ao céu. Isto é, a trazer do alto a Cristo. O que esse versículo 6 está dizendo? Não pergunte. A justiça que é pela fé diz assim: não pergunte quem é que vai subir ao céu para nos justificar dos pecados. Não pergunte isso. Não pergunte como que nós vamos receber a justificativa dos nossos pecados. Não pergunte quem é que vai subir ao céu para interceder por nós. Se você perguntar quem é que vai subir lá para falar com Deus por mim, se você faz essa pergunta, é a mesma coisa que você dizer assim: Jesus, desce aqui de volta. Por isso que ele diz aqui, isto é, a trazer do alto a Cristo. Paulo está dizendo assim: Cristo já veio, já morreu, já desceu no inferno e já tomou a chave do inferno e da chave da morte, e ele já subiu, e ele já está com Deus, e ele já está ouvindo as nossas orações, e já tem o poder de nos salvar. Então, a justiça que é pela fé em Jesus, ela simplesmente consiste em aceitar a Jesus. Ele já fez toda a obra de salvação. Então, Paulo está dizendo no versículo 6, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é a trazer do alto a Cristo. Não pergunte quem é que vai subir para interceder por nós. Jesus já morreu, ele já está lá no alto. Se você pergunta quem é que vai, é como se você quisesse trazer Cristo de volta na terra para você dizer para ele: agora você vai subir ao céu. Ele já fez isso. Agora o verso 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. O verso 7 está dizendo assim: não pergunte quem é que vai descer no abismo e tomar a chave do inferno e a chave da morte, porque nós estávamos condenados. Jesus já foi lá. Quando ele foi crucificado, ele desceu e tomou a chave do inferno e da morte, e depois ele ressuscitou e subiu ao céu. Então, quem descerá ao abismo? Isso é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Cristo não está lá morto. Ele já ressuscitou. Então, não tem por que perguntar quem é que vai subir ao céu para interceder por nós. Verso 6. Isso seria o mesmo que trazer Jesus novamente do alto para cá. Ou perguntar quem é que vai nos justificar, vai descer lá e tomar a chave da morte e do inferno, a chave do inferno e da morte. Jesus já fez isso. Ele já ressuscitou. Agora o versículo 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo está dizendo assim: a fé que nós pregamos é o seguinte: a palavra que vai salvar você está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra que nós pregamos. Para você ser salvo, a palavra que nós pregamos está na tua boca e no teu coração. Aí no versículo 9 ele esclarece: a saber, funciona assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Paulo está dizendo assim: a salvação é muito simples. A salvação está na sua boca e no seu coração.
Com a tua boca você confessa a Jesus como Senhor. No coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você automaticamente reconhece que Jesus já desceu no abismo, tomou a chave do inferno e da morte, foi ressuscitado por Deus e já está lá no céu com Deus, do lado dele, intercedendo por nós. Então basta aceitar a Jesus. E você, com isso, com essa confissão, recebe vitória sobre a morte por meio de Jesus e também já tem o intercessor, que é Jesus, que está à direita de Deus. Então, versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça de Deus é que devemos aceitar a Jesus. Todo mundo que aceita Jesus recebe a justificação dos pecados e está religado com Deus. A justiça de Deus é simples. Se você aceitar o meu filho e segui-lo, você é meu filho. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é se você obedecer à lei de Moisés, se você cumprir os rituais complexos. E essa é a falha dos israelitas. Eles têm zelo de Deus, mas sem entenderem que o fim da lei é Cristo. Então eles muitas vezes cumprem a lei e não vêm até Cristo. Eles não entenderam. Querem Deus, mas não entenderam que a justiça de Deus está em Cristo. Então essa é a segunda parte, do versículo 5 até o versículo 10, nós vemos que Paulo fala sobre a palavra da fé, sobre a salvação. A palavra da fé diz que basta você crer em Jesus. Basta você confessar com a boca e acreditar, crer em Jesus no coração. Essa é a palavra da salvação. A salvação, ela não está longe nem escondida. Ela se resume em duas atitudes, uma do coração e uma da boca. Confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou. Agora nós vamos para a terceira parte, que é a universalidade do convite. O convite é para todo mundo. Nós vamos ler isso do versículo 11 até o versículo 13. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que crer em Jesus não será confundido. Todo aquele que crer em Jesus estará, sem dúvida, religado a Deus. Versículo 12. Por quê? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então ele fala que não existe diferença. O judeu precisa entender que a justiça de Deus é aceitar a Cristo, confessar com a boca e crer no coração em Cristo. É isso que salva. Tanto judeu quanto grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Existe uma universalidade do convite. O convite é universal, é para todos. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o convite é para todos. Essa é a terceira parte. Agora nós vamos entrar na quarta parte, do versículo 14 até o versículo 17. Há uma necessidade de pregação. Se a salvação vem por meio da fé em Jesus e por essas duas atitudes, crer com o coração e confessar com a boca, então é necessário que haja pregadores, para que as pessoas possam ouvir essa palavra e que, em ouvindo, possam despertar a sua fé. Veja o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão
naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Paulo aqui lembra do Salmo, que fala sobre isso. Corrigindo, não é um salmo, é o livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo 52, no verso 7, está escrito isso: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E Paulo aqui lembra de Isaías, mencionando que existe a necessidade de haver pregadores. Aí o versículo 16: mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isso está escrito em Isaías, no capítulo 53. No capítulo 53, Isaías começa a descrever como que seria a vinda de Jesus, a vinda do Messias, que o povo de Israel não acreditaria nele. Então ele fala que Paulo lembra do que Isaías disse. E ele fala: nem todos obedecem ao evangelho. Vamos lembrar que evangelho significa boa notícia. A boa notícia para nós é que Deus enviou Jesus. Então Jesus, ele é a justiça de Deus. Todos os que aceitam a Jesus são justificados dos seus pecados. Então Paulo está dizendo, desde o versículo 14, tem que ter alguém para pregar. Porque no versículo 15, se não tiver quem pregue, ninguém vai acreditar. No versículo 15, é muito importante ter pessoas que preguem. E aí no 16, mas nem todos obedecem ao evangelho. Tem pessoas que vão ouvir e não vão obedecer. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, tem que ter pregadores. Mesmo tendo pregadores, ainda tem pessoas que não obedecem ao evangelho. O fato é que a fé em Jesus vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra de que Deus enviou Jesus, de que Jesus é que morreu em nosso lugar, de que é necessário crer com o coração, que é necessário confessar com a boca que Jesus é Senhor e Salvador. Tudo isso é a palavra que tem que ser pregada, para que as pessoas escutem, para que as pessoas, ao ouvir, possam obedecer. Nem todos vão crer, mas para que possa haver pessoas que acreditam, que creem, é necessário que exista pregação. É necessário que exista a palavra, divulgação da palavra. Então, a necessidade da pregação vai do versículo 14 até o versículo 17. Agora vem a quinta parte, que existe uma rejeição consciente. Aqui, quando você vê o 16, mas nem todos obedecem ao evangelho. Então, nem todos aceitam a palavra. Tem aqueles que rejeitam e rejeitam de forma consciente, que é o que nós vamos ler agora, do versículo 18 até o versículo 21. Nós vamos ver que o povo de Israel ouviu a mensagem, mas muitos não acreditaram, foram rebeldes. Eles querem continuar acreditando na lei. Então veja o 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo.
Aqui no versículo 18 ele está falando dos pregadores. Ele está dizendo na primeira parte: não ouviram? Os israelitas que não obedecem, não ouviram a palavra? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles. Deles quem? Dos pregadores. Por toda a terra saiu a voz dos pregadores. Eles ouviram sobre Jesus. Os discípulos pregaram sobre Jesus. Paulo, Pedro, todos estavam pregando sobre Jesus. Então saiu por toda a terra a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Versículo 19: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Paulo está dizendo assim: Israel não soube de Jesus? Claro que soube. Mas só que Moisés já tinha dito lá no passado que Deus faria com que a pregação fosse alcançada para todos os não israelitas. Então Paulo está lembrando, isso já estava profetizado. Moisés disse que muitos iam ficar presos na lei. Quando Jesus viesse, colocaria o povo de Israel em ciúmes com quem não era israelita. Aí o versículo 20, e Isaías ousadamente diz: eu fui achado pelos que me não buscavam. Eu fui manifestado aos que por mim não perguntavam. No caso aqui são os gentios. Muitos deles. O centurião romano, que a mulher cananeia, a mulher samaritana, várias pessoas tiveram encontros com Jesus e não perguntavam por Jesus porque não eram israelitas e encontraram Jesus. Agora o 21. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então aqui, esse povo, o versículo 18 até o versículo 21 mostra que existem pessoas, aqui no caso os israelitas, que rejeitaram Jesus. Houve rejeição consciente. Então, essa é a leitura de Romanos capítulo 10. Nós vimos aqui a leitura em 5 partes. Na primeira parte, nós vimos o zelo de Israel sem entendimento, versículos 1 ao 4. Depois, a segunda parte, a palavra da fé, vem de 2 atos: confessar com a boca e crer no coração, versículos 5 ao 10. A terceira parte, a universalidade do convite. O convite é para todos, versículos 11, 12 e 13. A quarta parte, a necessidade da pregação. Tem que ter pregadores, do versículo 14 ao versículo 17. E a última parte, Israel rejeitou a justiça de Deus de forma consciente. Então, a quinta parte, existem pessoas que fazem a rejeição consciente. Não só os israelitas não aceitaram a Jesus, como nessa parte aqui da rejeição consciente, as pessoas que hoje podem aceitar a Jesus, ouvem a pregação da palavra, mas se recusam a aceitar a Jesus. Essas pessoas estão fazendo a rejeição consciente. As que não creem no coração, as que dizem: eu não vou aceitar a Jesus, eu não vou confessar um homem que está morto. Aqueles que dizem que Jesus está morto, que não creem que ele ressuscitou dentre os mortos. Esses também, nos tempos de hoje, rejeitam conscientemente a salvação. Eles recusam a palavra da salvação. Então essa a leitura de Romanos 10 mostra que a salvação é muito simples e Deus não é egoísta. Veja que Deus fez algo imenso. Ele enviou o seu próprio filho para morrer e dar a salvação para todos. E tornou a salvação mais simples.
Porque todo aquele que aceitar a Jesus, crer nele no coração e confessá-lo com a boca, e seguir os seus mandamentos, é salvo. Ainda com o presente de receber o Espírito Santo, que nós lemos em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 fala que nós recebemos o Espírito Santo. Então vamos voltar aqui em Romanos capítulo 8. Ele vai dizer que o Espírito Santo até caminha conosco. Veja aqui no versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito em letra maiúscula é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora, ele intercede por nós. Então veja, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, e como nós lemos aqui no capítulo 8, quando nós fizemos a leitura do capítulo 8, nós comentamos que o Espírito Santo nos dá força para vencer a lei da carne, para vencer o pecado. Então, aceitar a Jesus hoje conta com a justificação dos pecados e ainda conta com o recebimento do Espírito Santo, que dá força para vencer a lei do corpo físico, a lei da carne, que quer nos levar para o pecado. Então, isso tudo mostra que Deus, ele não é egoísta. Ele realmente se preocupa com o ser humano, a ponto de dispor do próprio Filho para dar a vida dele e dispor do Espírito Santo para morar no ser humano, para dar força para resistir ao pecado e andar no Espírito, vencendo aquilo que afastava o ser humano de Deus. Em outras palavras, o que Israel está ignorando é que o amor de Deus foi tão grande que ele alcançou a todos, inclusive os que não eram israelitas, os que não são judeus. Então, aquele que não é israelita e não é judeu, e ainda ouve a palavra dos pregadores, e se recusa a aceitar a salvação em Jesus, está fazendo uma rejeição consciente. E agora eu deixo aqui na tela a oração de confissão. Essa oração de confissão é a oração para você que de repente ouviu essa mensagem e ainda não aceitou a Jesus. Ainda não confessou Jesus com a boca. Por isso essa oração é a oração de confissão, para confessar que você quer Jesus. Se você quer Jesus, creia no coração que Deus o ressuscitou dos mortos e faça essa oração. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja que prega que só Jesus salva. A mensagem que nós lemos hoje de Romanos 10 também nos ensina que não é oração a nenhuma outra pessoa, nenhum outro santo, ninguém mais que somente Jesus justifica-nos do pecado. É a oração em nome de Jesus. Foi ele que morreu, ele é a justiça de Deus. O coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos e a boca confessa a Jesus. Somente Jesus é que salva. Essa é a justiça de Deus. E essa justiça foi além dos judeus. Ela é para todos. A justiça de Deus salva a todos. E essa justiça consiste na fé em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a acompanhar a leitura dos próximos capítulos de Romanos. E se você perdeu algum capítulo anterior, vai ficar aqui no canto superior direito a playlist de Romanos. Basta você clicar e vão aparecer todos os capítulos anteriores. Você pode conferir a leitura e a meditação que foi feita em cada um deles.
O livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, é um tratado que explica a salvação. Cada capítulo vai explicando como que Deus construiu essa ideia de enviar Jesus como a boa notícia, como o evangelho que, morrendo na cruz, trouxe salvação para todos. Então, cada capítulo vai nos trazendo clareza sobre esse plano, o plano da salvação por meio do envio de Jesus, da sua morte, da sua encarnação, ele vir aqui na terra como ser humano, da sua morte e da sua ressurreição. Como nós lemos hoje, é ele que salva, ele é a justiça de Deus, que salva a todos. A fé em Jesus é o que salva a todos. Todos, judeus e gentios, todos. Dê glória ao Pai por ele ter enviado Jesus. Dê glória a Jesus por ele ter aceitado morrer em nosso lugar. Dê glória ao Espírito Santo porque ele habita em nós e confirma que estamos firmes com Deus.